no livro de Mateus, capítulo 9, na presença do Senhor. Glória a Deus, essa noite maravilhosa, diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor mais uma vez, mais uma noite. Glória a Deus. Tem alguns irmãos nos alcançando aqui também pelas redes sociais. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Aos irmãos que têm nos acompanhado ali, glória a Deus, bastante gente. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 9, na presença do Senhor, que diz assim, olha, no versículo 9 em diante. Mateus, capítulo 9, versículo 9 em diante, está dizendo assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e que se assentaram juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, diz: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com as palmas mais uma vez. Glórias ao nome de Jesus, amém? Igreja do Senhor, igreja linda, a noiva do Cordeiro, que somos nós. Glória a Deus. A gente precisa entender algo profundo nessa noite a respeito do nosso chamado, de quando Deus te chama, de quando é a primeira abordagem de Deus na sua vida. Será que você consegue se lembrar a primeira vez que você ouviu Deus falar com você, a primeira vez que você ouviu o chamado de Deus na sua vida? Será que você consegue lembrar? Tem gente assim olhando para o alto assim, eu nem vou apontar. Glória a Deus, tem tantos anos atrás que está assim, buscando lá no fundo aqueles arquivos antigos, mas que Deus possa, eu não vou apontar quem é a pessoa não, porque, glória a Deus, já até sabe, glória a Deus, mas brincadeira à parte, irmãos, eu queria que você se esforçasse, e eu tenho um auxílio aqui nessa noite que se chama Espírito Santo, para te ajudar a lembrar do primeiro momento em que Cristo Jesus se apresenta a você. Teve um primeiro momento em que o Senhor se apresentou perante você para te falar algo da parte dele, concernente à obra dele na sua vida. Teve um primeiro momento, eu me lembro do primeiro momento, e não diferente de um irmão certo aqui que está olhando para mim, glória a Deus, eu tive que buscar lá atrás também, e entender o primeiro momento em que Deus falou comigo. E aí eu quero que você tente buscar para entender que esse primeiro momento Deus te marcou. Houve uma marca de Deus na sua vida nesse primeiro instante. Por mais que naquele primeiro instante não houve aquela mudança que se vê hoje, mas foi o início de tudo na sua vida. Foi o início de tudo na sua vida. E aí, falando um pouquinho de Mateus, a gente vai entender assim, era tão simples. E de fato, quando eu paro para pensar no meu chamado, quando Deus falou comigo pela primeira vez, foi muito simples. Foi muito simples, não aconteceu nada de estrondoso, miraculoso,
Não aconteceu nada demais a não ser o toque de Deus na minha vida. Aí, olha só, Jesus passando dali, adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue. Respondendo, a resposta disse: e ele levantando, o seguiu. É isso. É um toque apenas de Deus para acontecer algo maravilhoso na sua vida. E realmente, quando eu paro para pensar, quando foi comigo, foi isso. Simplesmente um dia eu falei: vou na igreja. E quando eu pus o pé lá dentro, eu levantei a mão e aceitei Jesus. E eu lembro que, na verdade, eu aceitei Jesus foi dias depois. Porque eu lembro que quando eu fui, tinha um casal louvando a Deus. Foi a primeira vez que eu fui, era uma tarde da bênção. Mais ou menos isso que eu lembro, então eu tive que buscar lá atrás, tá, irmãos? Glória a Deus, era uma tarde da bênção, glória a Jesus. E eu fui lá e tinha um casal louvando a Deus. E eles cantaram um hino que eu nunca mais esqueci. Quem souber me ajuda, tá? A flor murcha e cai, mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho não deixa sozinho. Aí já deu um nozinho aqui, né? Glória a Deus. E eles, eu só lembro disso do culto. Não lembro mais nada, não me pergunta mais nada do culto que eu não lembro. Mas foi a hora que Deus falou comigo. Aí fui embora para casa, a vida continuou do jeito que tinha que continuar. E depois, um belo dia, eu lembrei, falei: vou na igreja hoje. Fui na igreja, aceitei Jesus, levantei a mão e estou aqui até hoje. Glória a Deus. Hã? Amém. 2 jovens aceitou Jesus, que olhei para trás e olhei. Cadê eu? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você, porque o Espírito Santo vai te lembrar o primeiro momento em que Deus falou com você. O primeiro momento em que Deus se apresentou perante você. E perante mim, a única coisa que eu lembro do culto é isso. Mais nada. Eu lembro daquele casal louvando esse hino, e esse hino aquebrantou o meu coração para a grande obra que Ele viria fazer na minha vida aos anos seguintes. Glória a Deus. E aí foi algo profundo. E quando eu vejo a palavra, é simples. O chamado do Senhor na sua vida é simples. E tem algo profundo que é assim: só você escuta, mais ninguém. Mais ninguém escuta o chamado de Deus para a sua vida. É só você que escuta a voz do Senhor ecoando no teu coração. Quando a gente remete no Velho Testamento e a gente ouve falar do profeta Samuel, o profeta Samuel foi um grande profeta, teve uma influência importante, participou aí dos primeiros reis, que foram Saul e Davi. Glória a Deus, participou desse movimento de Deus na terra, porque até então não tinha rei no povo de Deus. Depois, na hora que vocês estiverem fazendo a teologia, vocês vão ver lá, muito legal isso. E aí, quando a gente ouve a história de Samuel, a gente vê Deus chamando Samuel. Ei, Samuel! Aí ele levantou correndo, ele já estava deitado, levantou correndo, foi até Eli e falou: Eli, por que me chamas? E ele falou: eu não te chamei. E também não escutei ninguém chamando. Eli não escutou que Deus chamava Samuel. Samuel vai deitar novamente, aí vem a voz do Senhor: Samuel! Aí Samuel correndo, não é possível, vou voltar lá. Eli, o Senhor me chamou? E ele falou: não, eu não te chamei. Quando foi a terceira vez, Eli percebeu e falou: olha, essa voz é a voz do Senhor. Quando Ele te chamar de novo, fala o quê? Eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. É isso. Então tem o primeiro momento em que Deus vai marcar a sua vida. Tem o primeiro momento em que Deus vai falar com você e vai ficar aqui para sempre. Eu posso dar exemplo de uma pessoa aqui, glória a Deus, que quando chegou aqui, falou: ei, pastor,
cabelo já está branqueando, não estou lembrando mais nada. Pastor, estou voltando para o Senhor, para a igreja, né? Estou voltando para Jesus. Porque foi aqui que eu comecei a minha jornada com Jesus. Eu voltei às origens. Eu achei isso profundo e me inspirou de maneira muito grande. Glória a Deus. Sinto a presença do Senhor aqui agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é isso. Esse é o presente que nos inspira. Glória a Deus. Glória a Jesus. E isso é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer no nosso coração. E aí tem o primeiro momento em que Deus vai te marcar, e vai ter o segundo momento em que Deus vai começar a falar contigo. Você não está ficando doido. Você não está desorientado. É Deus falando com você. E aí eu posso descrever aqui para você algumas situações diferentes da de Samuel. Samuel, ele teve que sair da sua mãe. Samuel estava com a mamãe dele lá. Mas como havia uma promessa em cima disso e um voto, Samuel foi entregue para servir ao Senhor. E nesse servir a Deus, Deus fala com ele e o prepara para ser um dos maiores profetas que a Bíblia descreve para a gente. Um homem que a gente pode se espelhar, um homem de Deus. Houve um processo de Deus na vida de Samuel. E aí eu posso citar outro processo que foi muito importante para a vida cristã, ou para a vida do povo de Deus lá no Egito. Moisés, Deus usou Moisés de maneira formidável. O mar se abriu. Olha as coisas que são contadas na Bíblia através da vida de Moisés. O mar se abriu. Choveu comida do céu, saiu água da rocha, as 10 pragas no Egito. Olha o tanto de coisas através da vida de Moisés. Mas a gente olha e fala assim: não, é aquilo ali. Não. Teve um início, teve um momento. E aí no caso de Moisés eu posso citar o momento em que uma das suas cabras se perde e ele sai procurando ela. E essa Deus no controle de tudo. E essa cabra, né, ela se perde e ele se depara no monte, resumindo, se depara no monte, vê uma sarça pegando fogo, e ele falou: a sarça está pegando fogo e ela não se consome. Que interessante. E aí vem a voz do Senhor e o abraça. Glória a Deus. Mas o primeiro momento de Deus na vida dele não começa ali, a história dele não começou ali. E aí Deus fala com ele profundamente, ele começa a dizer: quem que é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu não te conheço, eu não sei quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Ele fala: eu sou o que sou. Glória a Deus. Eu sou e eu serei. Isso Deus falou para ele. Ele queria saber quem era Deus, ele não tinha conhecimento de Deus. Por quê? Porque quando ele nasceu, houve uma perseguição muito grande para matar os filhos, as crianças. E aí, para a mãe dele não ver ele morrer, o que fez? Colocou ele num cestinho e colocou ele no rio. Do rio ele foi parar lá com a filha de Faraó. Com a filha de Faraó ele foi parar no palácio de Faraó e teve as melhores instruções que o homem poderia se ter nas condições, porque naquela época o povo de Deus era escravo. E Deus tirou ele da escravidão e levou ele para o palácio para ficar do lado do filho de Faraó e ali crescer, comer do bom e do melhor e aprender a língua egípcia. Glória a Deus. Deus tem um propósito para tudo. E às vezes a gente imagina um monte de coisas para que Deus faça a obra na minha vida, mas eu quero te falar que você está no processo de Deus. Amém. Você está no trabalhar de Deus. E o seu momento vai chegar diante do Senhor. Para alguns aqui o momento chegou e já está fazendo. Para outros o momento está chegando. Para outros Deus está ainda falando no primeiro momento. Outros Deus já está cara a cara. Outros Deus
chamado. Eu não sei qual é o teu momento nessa noite, mas eu sei que Deus está te levantando para uma grande e boa obra na presença dEle. Tudo tem um início e o seu já começou, disse Deus. E aí, quando a gente olha tudo aquilo que Deus fez na vida dele, existiu um processo pelo qual Deus foi trabalhando. E aí, Moisés, quando ele assume o povo, a liderança do povo, ele sabia falar, ele tinha acesso a Faraó, e aí Deus foi fazendo todas as maravilhas que foram descritas na palavra do Senhor. Samuel foi um grande homem, um profeta, um grande homem que desde pequeno começou a ser usado nas mãos de Deus, começou a ter intimidade com o Senhor. Depois ele vira um grande profeta e começa Deus falar através dele nessa terra. Amém? E o que eu quero te dizer é que o chamado do Senhor é uma coisa simples. Ele vai precisar de algo que se chama disposição. O estar disponível para Deus, para que Ele possa te preencher da vontade dEle. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Eu posso dizer que tem pessoas aqui que Deus pode levar para outros países para falar do amor de Cristo. Pode ter pessoas aqui dentro nessa noite que Deus pode levantar para poder ser um pregador, um missionário urbano, para pregar aí nas praças, nos ônibus. Cadê os pregadores? Nas ruas, nos lares. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está levantando para formar o presbitério da igreja, para poder formar o diaconato da igreja, para completar a grande comissão do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai partir através da minha e da sua vida, a continuidade da obra de Deus, ele vai partir da minha e da sua vida. Deus te levantou para ser um grande obreiro, uma grande obreira na presença dele. Amém. E o chamado de Deus é uma coisa que ela é tocada no nosso coração. E imagine vocês, naquela época, os discípulos, em várias partes, os discípulos, Jesus foi passando, vem, segue, e eles iam seguir o Senhor. Era uma coisa simples. Aí eu fico pensando assim, no cotidiano da vida deles. Será que eles não trabalhavam? A Bíblia diz que eles trabalhavam, muito deles. Eles tinham coisas a fazer, eles tinham coisas a resolver. Eles tinham situações na vida deles para serem resolvidas, mas quando houve o chamado de Cristo, eles falaram: agora eu me entrego ao Senhor. Senhor, cuida de tudo que é meu, que agora eu sou teu. Pare de resolver as suas coisas, deixe que Cristo resolva. Se entregue ao Senhor Jesus por inteiro. E aí, eu lembrando da minha história, eu lembrei a minha história hoje, fiquei meditando nesse momento, assim, buscando lá, depois que recupera o arquivo fica mais fácil, depois da longa distância, e eu fui pensando na minha trajetória e foi rápida. Eu aceitei a Cristo, de repente mudou-se de local, de igreja, e de repente eu já me vi tocando, já me vi. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu preguei assim, irmãos, o microfone, eu ficava procurando o microfone assim, porque não dava, tanto que eu tremia. Glória a Deus, eu lembro da emoção de ganhar a oportunidade a primeira vez na minha vida para pregar o Evangelho, e eu não imaginava que eu estaria aqui hoje com vocês. E quando eu ganhei aquela oportunidade, eu coloquei algo no meu coração, no dia que eu aceitei Jesus, falei assim: eu não vou. E tudo começou assim. Eu queria uma roupa igual aos irmãos para ir na igreja. Glória a Deus. Começou daí, o desejo. Eu cheguei na igreja, todo mundo alinhadinho, bonitinho. Era uma igreja de doutrina. Glória a Deus. Eu cheguei nessa igreja, todo diferente de todo mundo lá. Falei: o que você pode pôr aqui? Glória a Deus. O dia que eu fui tocar a primeira vez, eu estava de camiseta regata, num lugar que não podia se usar camiseta regata. Também não pode não, viu? Deixa eu avisar para vocês. Glória a Deus. Na hora que eu fui chamado para tocar a primeira vez na minha vida, glória a Deus, irmãos,
Eu tirei a jaqueta, eu estava com a jaqueta, de camiseta, regata, todo mundo regalou o olho e ficou olhando para mim. Glória a Deus, porque não podia naquela época. E não pode isso também não, tá? Glória a Deus. Tem que estar tampadinho. Aqui nós somos templo do Espírito Santo aqui, né? Nós não podemos dar brecha para que as pessoas observem o nosso culto daqui de Senhor. Reverência ao Senhor. Então essa é a ideia da palavra do Senhor, né? Lá fora a gente, né, tem que ficar vigiando para não pecar, aqui dentro muito menos. Então nós temos que comportar verdadeiramente. Então eu fui naquela primeira vez, tirei lá, todo mundo ficou regalando coisa para mim, eu nem vi nada porque eu estava tremendo tanto. Eu fui tocar para a pastora. Glória a Deus. Fui tocar. Irmãos, eu não sabia, igual eu sei as cordas, né? Tudo bonitinho, eu não sabia onde é que era a primeira casa, a segunda. Eu estava assim, ó, assim, olhando, todo mundo olhando para mim. Era a primeira vez na minha vida que eu estava tocando, com um monte de gente olhando para mim. De fato, eu não sei como foi a música para as pessoas, mas para mim foi algo importante. Mais uma vez Deus carimbava no meu coração na obra de Deus, e quando eu sentei, eu já sentei com o meu coração mudado e falei: eu quero ser igual a esse povo aqui, eu quero ser igual a esse povo, eu quero ser igual. E aí fiz um voto com Deus, falei assim: Senhor, se o Senhor me der uma roupa, aí eu não pedi direito, né? Eu falei: se o Senhor me der uma roupa, eu vou com essa roupa todo dia na igreja e vou servir o Senhor. E aí um belo dia a pastora veio do Eldorado aqui pertinho e fez assim: meu filho, e ela não sabia desse voto, meu filho, eu comprei uma camisa e uma calça. Ninguém queria comprar a calça. E aí, ninguém queria comprar a calça era para ser minha. Eu queria ver a calça e largava ela aí fora. Para ser minha. Deus já tinha reservado, porque tinha um propósito, a pastora não sabia do propósito, Deus sabia. Eu podia ter pedido mais. Se vocês forem fazer isso, pede mais, viu, irmãos? Eu pedi uma só. E Deus me deu. Irmão, lá tinha culto terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ia com a roupa terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Se tirasse a minha roupa, eu ia sozinho pro culto. Era culto, era montanha, era vigília, era monte. Glória a Deus. Aí ganhei uma gravata. A gravata não podia tirar nem para lavar. E ela durou muito. Irmãos, nesse período eu já estava orando nos cultos iniciais e fiz um propósito com Deus. Falei: Deus, toda vez que o Senhor me dá a oportunidade, eu não vou negar. E aí eu achei, quando eu estava falando isso, era em relação ao louvor. Aí veio o presbítero na época e falou assim: abre o culto aí para mim na oração. Aí eu ficava orando lá, orando, meia hora de oração, orando. Passou o momento da oração, e aí, passado alguns meses, ele falou assim: olha, agora você vai ler o salmo. Aí eu orava, li o salmo. Aí teve um dia que ele falou assim: faz o culto. Aí eu orei, eu li o salmo, fiz o louvor, preguei e dei para ele dar a bênção apostólica. Eu não recuso a oportunidade de Deus na minha vida, é o voto que eu fiz com Deus. E sempre vocês vão me ver no monte assim, ó. Assim, sempre foi um compromisso meu com Deus, e Deus me honrou e eu quero honrar Ele. Eu, um dia que eu fui pregar numa igreja assim, professor, mas você veio disso tudo aqui? Foi assim que Jesus me chamou. É assim que eu vou. Glória a Deus. Eu te encontrei com um irmão lá no monte, mas até no monte você veio de terno gravado. Porque foi assim que Deus me deu. Aí eu vou explicar para vocês. E aí eu tinha uma roupa só, começou um outro problema. Só tinha uma roupa. Glória a Deus. E aí eu falei: Deus, me abençoa para me comprar uma roupa, Senhor. Me abençoa, eu quero terno. Aí eu comecei a ganhar terno dos irmãos, né? Aí eu ganhei um terno caramelo, com a calça azul, com a gravata bege e com a camisa xadrez. Nossa! Teve um dia que nós estávamos pregando o evangelho, evangelizando. Um irmão de um ministério que prega prosperidade olhou para mim assim e falou: seu obreiro da casa de Deus? Mas você está com cada um de uma cor? O que é isso? Lá na nossa igreja, lá nós andamos alinhados. Eu falei: olha, Deus me deu isso aqui, eu estou muito feliz com ele. O inimigo se levanta e eu todo feliz, todo colorido, todo feliz. E ela assim, aí depois, ela assim, todo colorido. E
E as gravatas que eu ganhava, era tudo de cor diferente, era tudo ganhado. E aí eu falei com Deus, Deus, me dá a condição de eu comprar. Esse foi o meu chamado, gente. Deus foi me moldando. Eu fui sendo fiel com Ele. E aí teve um dia que Deus me abençoou. Meu primeiro salário, você lembra? Fui lá no shopping, comprei 6 camisas de microfibra. Comprei gravata, comprei terno, sapato, meu primeiro salário. E vim para casa. Só que eu não largava a camisa. Incorporou, né? Glória a Deus, incorporou a camisa xadrez, a calça, coitada, era cinza, já estava branca já estava marca registrada. E teve um dia que eu fui encostar na cama, eu não queria tirar a camisa, aí eu encostei na cama, a camisa rasgou de fora a fora nas costas, e Deus falou, te dei uma nova. Começou uma nova etapa na tua vida. Glória a Deus. Eu estava deitado. Eu orava em média 4 horas por dia. Glória a Deus. Aí depois começou um trabalho muito intenso, a gente vai ficando mais velho também, não vai dando conta de muita coisa, né? Mas não em questão da velhice, mas em questão do tempo que foi diminuindo bastante. Tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí começou a obra também exige um pouquinho, mas eu quero dizer para vocês que foram etapas na minha vida que eu não abri mão e Deus foi falando comigo do meu jeito, do jeito que eu entendia. O que eu quero falar é que Deus está te chamando e Ele vai falar dentro do seu contexto. Amém. Seja fiel a Deus, abrace a obra do Senhor, que coisas grandes Deus vai fazer na sua vida e na sua história. Amém? Glória a Deus, eu vivi uma etapa de seca, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu não aceitava, irmãos, entrar na igreja, ver todo mundo recebendo o Espírito Santo e eu não. Eu falei, não, eu tenho que receber esse Espírito Santo. Eu tenho que ser renovado por esse Espírito Santo. Irmão, de fato, o dia que eu recebi o batismo com fogo, a minha vida deu um outro patamar. Comecei a ver as coisas tudo diferente do que eu via, né? Comecei a ver a autoridade, os demônios caindo por terra, né? Comecei a ver coisas que eu não via antes na minha vida e tudo mudou de novo na presença de Deus. Eu quero desafiar você a buscar o Espírito Santo. Para quem não é batizado com fogo, Deus tem a promessa para todos nós de batizar na igreja com fogo. Amém. Nós podemos ser batizados nas águas, mas aí disse João Batista, vai vir um depois de mim, que eu não sou digno de nem calçar as sandálias, e esse vos batizará com fogo. E eu gravei isso, eu falei, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e persegui isso aí. Fui orando, fui buscando, fui orando e buscando, até que um dia eu recebi essa bênção de Deus. E Deus tem essa bênção para vocês, para a igreja do Senhor. Irmãos, o chamado de Deus, ele é simples na nossa vida. Só que Ele vai exigir de nós algo importantíssimo, o seu coração, a sua entrega, a sua devoção, a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu querer perante a presença do Senhor. Que você tem que ir até Ele. Ele vai te chamar. E se você caminhar em direção a Ele, Ele vai te arrumar. Ele vai te endireitar. Eu era um garoto, como todos os outros garotos aí, brincando na rua, e de repente, eu lembro que eu passava, né, na rua, eu tinha costume de brincar com os meninos jogando bola, né, naquelas temporadas que tinha, de bola, rouba-bandeira, polícia e ladrão, alguns lembram, outros não, né? Glória a Deus, mas quem lembra, foi uma época muito bonita, então a gente conhecia todo mundo na rua. E quando eu comecei a ir na igreja, começou as pessoas, pastorzinho, né? Eu nem sabia direito o que era, eu falei, amém, eu nem sabia o que eu estava falando, amém, pegava aquele amém, e aquilo era Deus falando através das pedras, que um dia eu estaria aqui pregando o Evangelho do Senhor. E eu lembro eles brincando comigo, e aquilo me deixava tão feliz, eu falei, nossa, glória a Deus, e ia naquela alegria toda para o culto, e era assim, irmãos, nós íamos no culto, chovendo, sol, tempo quente, frio, glória a Deus. Tinha uma ladeira assim que eu falei, o dia que eu tirar a carteira a primeira vez, eu vou subir aqui de primeira. De tanto que eu subi aquele morro lá, tanto que eu subi aquele morro, eu subi um morrão para ir para a igreja.
morrão. A gente ia correndo até chegar no morro. Na hora que chegar no morro era o primeiro e devagarzinho, porque não aguentava subir. E era assim, né? Eu falo assim para os cultos, você pegar um período grande de 3 anos, e de 3 anos subindo. Eu tive que tirar carteira, eu peguei o carro do meu pai, fui lá, 2 primeiras, aí estou voltando honrado agora, quero ver se eu morro. De primeira. Mas é assim, foram etapas que eu fui vencendo na vida com Jesus, e que eu reclamava: Senhor, subir esse morro que não dá, todo dia, glória a Deus, né? O morro era um empecilho muito grande, mas Deus me deu graça para poder passar essa etapa. Então, eu quero dizer para vocês que vocês passarão por etapas. Os desafios serão provados, mas se perseverar, serão todos aprovados perante o Senhor. Amém. Essa experiência que você tem hoje, que você está pegando hoje, um dia, Deus vai te usar para ministrar o Evangelho dele para as pessoas. Deus, ele levanta cada um no seu contexto para a sua grande e boa obra. Amém? Deus, ele está te preparando, ele está te moldando para um grande momento da parte dele. Da cada situação que você está passando, que seja de aperto, que seja de alegria, né, que seja de desafios, é apenas Deus moldando o seu coração para um grande momento em que ele vai preparar vocês. Amém? Ele tem preparado para nós. Ele tem preparado para a sua igreja. E aí, quando a gente vai entendendo, cada um tem o seu chamado, tem o seu início, meio e fim. E assim, uma coisa extraordinária: o que importa disso tudo é ouvir a voz do Senhor e ser fiel em cada momento. Amém? Glória a Deus. Vivi grandes momentos na presença do Senhor e sei que muitos outros ainda estão por vir. Mas quando eu olho para trás hoje, eu vejo Deus fiel em todos os momentos pelo qual eu passei. Amém? E um momento que eu quero dizer para vocês que não existe aquele momento que você fala assim: eu estou pronto, Jesus. Não existe esse momento. Quem coloca esse momento para nós é o inimigo. O inimigo fala assim: você tem que ficar pronto. Não. Você tem que ser capacitado. Não. Porque quem apronta é Deus. Quem capacita é o Senhor. Não existe esse momento: eu estou pronto para ir. Você nunca vai ficar pronto. Porque você não sabe qual é a missão por inteiro. É Deus que te arruma. É Deus que me arruma. Você tem que colocar apenas na disposição do Senhor Jesus. É lá na olaria que Ele vai mudar o vaso. É nas mãos do oleiro que você vai ser moldado conforme a vontade dele. Tem uns que Deus vai fazer aquela bacia gigante de barro. Tem outros que Deus vai fazer uma vasilha pequena. Tem outros que Deus vai fazer um jarro de barro. Não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas se coloque à disposição, porque vai ser maravilhoso perante o Senhor. Se coloque à disposição. Eu não sei o que Deus vai fazer, porque Ele vai falar com você. Ele vai falar com você, Fernanda. Missionários dizendo, Ele vai falar com você. Missionários da Bíblia, Deus vai falar com você. Igreja do Senhor, Deus vai falar com vocês. É pessoal. Então nós precisamos entender que Deus tem algo profundo para falar conosco. Eu preciso entender essa voz e deixar que Ele prospere no meu coração. Se a gente pega Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, ele era pequeno. Amém? Samuel era pequeno. Samuel teve que crescer para virar um grande profeta. Ele virou homem e virou um grande profeta. Davi foi ungido com 14 anos, menino. Foi assumir o trono com 33 anos. A partir dos 30, ele começou a estar de frente para o povo. Eu não sei qual é o período que Deus vai trabalhar na sua vida. Eu não sei qual é o período que Deus vai moldar o seu coração. Mas uma coisa é certa: se coloque à disposição do Senhor seu Deus.
Existe um período de crescimento em que Deus vai fazer a obra sobre a nossa vida. Tudo tem um início. Tudo tem um começo. Davi, garotinho, ungido a rei. Imagina. Davi, garotinho, ungido a rei. Davi não sabia pegar nem espada. Davi não fazia nem parte do exército. Davi não foi nem convidado para sentar à mesa quando o profeta Samuel chegou. Davi era excluído do seu povo, da sua própria família, para poder ser apresentado como profeta, porque era alguém importante. Mas ele recebeu a unção de Deus. Eu não sei qual é o seu momento e qual é o tempo de Deus na sua vida, mas o início já foi começado. Já tem um start. Existe um processo. Eu não estou aqui para falar do tempo. Eu estou aqui para falar da fidelidade sua para com Deus. E se você cuidar de cada etapa de Deus na sua vida, um dia você vai olhar para trás e vai ver o quanto esse Deus é fiel. Porque Ele te chama e Ele te capacita. Porque é Ele que te chamou e é Ele que garante os processos na sua vida. Amém? Então a gente tem que entender que uma árvore que a gente olha hoje grande, frondosa, dando frutos para a glória de Deus, um dia ela foi semente. Um dia ela foi brotinho. Um dia ela foi uma árvore adolescente e de repente ela é uma árvore frondosa. Glória a Deus. Eu não sei qual é o tempo. Qual que é o seu tempo? Mas eu quero te pedir uma coisa hoje em nome de Jesus. Seja fiel aos processos que Deus tem incluído na sua vida. Seja fiel a cada momento, porque você vai ver a glória de Deus brilhar sobre o seu coração e sobre a sua vida. Você vai ver as coisas diferentes de Deus. Tenha sede do Senhor. E nesse meio pode haver percalços que o inimigo vai se levantar. Mas não é para ter medo do inimigo. É para ser fiel a Deus. Entende isso? Não é para ter medo do inimigo. É para ser fiel a Deus. Não é para você se amedrontar. O inimigo vai levantar, pastor? Vai. Mas seja fiel a Deus. Porque se ele está levantando é porque você está no caminho certo. O diabo nunca vai levantar em vão. Ele nunca vai levantar em vão. Subestimar o nosso adversário é o maior erro que uma pessoa cristã pode ter. Mas não é para a gente ter medo. Ele não pode tocar em nós. Seja fiel a Deus. Amém? Seja fiel a Deus. E uma oração que eu faço sempre com Jesus, fala: Senhor, eu preciso cumprir o teu propósito nessa terra. Eu preciso cumprir a missão do Senhor nesta terra. Eu não posso partir sem antes cumprir aquilo que o Senhor me enviou para fazer. Deus te enviou com um propósito profundo e que você não pode passar desta vida sem antes cumprir o chamado de Deus na sua vida. Porque quem te chamou foi o Criador, não foi qualquer pessoa. Quem te alistou para esse exército foi o Todo-Poderoso. E quando Ele olhou para você e para mim, Ele enxergou em nós algo que o mundo muitas das vezes não enxerga. Você é precioso para Deus. Você é precioso para o Senhor Jesus. Tenha carinho com as coisas do Senhor na tua vida. Tenha carinho com o chamado de Deus na tua vida. E se dispõe. Põe-te de pé e o Senhor falará contigo. Os processos pelo qual você tem passado são importantes para aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Dispõe-te, põe-te de pé e eu falarei contigo, diz o Senhor. Cada passo da sua vida será dado mediante a ordem que Ele te der, nos momentos em que você precisar que Ele te faça a instrução. Então não existe aquele momento de estar pronto. Existe a prontidão.
eu estou, Senhor, com meu coração aberto, com sede, com vontade. E aí Deus faz. E aí Deus opera. Irmãos, eu vi um pastor que não sabia ler, pregar a palavra. Eu fui descobrir isso depois de 3 anos. Depois de 3 anos que eu convivi com ele, a gente evangelizava muito ali para o lado, tinha muito culto ali do lado da Nova Contagem, a gente ia muito para lá. E eu vi um pastor muito usado. Hoje ele dorme no Senhor, pregando a palavra de Deus, sem ler Bíblia. A esposa dele lia para ele. E quando ele pregava, era tanta unção, tanta virtude do Senhor, que jamais imaginaria que ele não sabia ler. Se dispõe, é Deus que faz a obra. Não tem grande nem pequeno. Às vezes o inimigo ele fala assim: não, você não dá não. Não, você não consegue. Não, você não pode não. Isso é o inimigo. Deus está te falando hoje, se coloca de pé, porque a obra é dele. Quem vai fazer é ele. É ele que faz. Amém? Glória a Deus. A coisa mais linda do mundo, às vezes a gente vê no passado, glória a Deus, lá na igreja onde é que a gente tocava lá, eu tocava lá na igrejinha, né? E assim, as coisas mais bonitas que eu via lá, era quando uma irmãzinha cantava um hino, ela cantava o hino num tom, eu tocava no outro tom, a igreja cantava no outro tom, e aquele poder de Deus na igreja. Tinha vezes que quando ia alguém assim que estava acostumado com o instrumento, falava assim: não, mas cada um está numa linha aqui, que interessante, né? Mas foi uma das melhores épocas da minha vida de ver o poder de Deus na igreja. Era criancinha sendo batizada com o Espírito Santo, era uma mocidade fervorosa, cheia do poder de Deus. O ciclo de oração, quando cantava, o céu abria. Poder de Deus com pessoas que, se a gente for olhar, né, a gente não sabia nada com nada, mas a gente se colocou à disposição de Deus, à disposição do Senhor. Hoje a gente olha como uma multidão de locais, hoje que as pessoas estão inchadas, não recebem nada, fora do propósito de Deus. Irmãos, quem capacita é o Senhor Jesus. Sacrifício e obediência é agradável a Deus. Desobediência mais sacrifício, Deus rejeita. Então você pode se esforçar por aprender, sim, desde que esteja obediente ao chamado do Senhor. Amém? Então, que Deus possa te capacitar, te fortalecer cada vez mais, e que você possa ser ousado, ousada, em nome de Jesus, para que a boa obra do Senhor aconteça na sua vida. E tem muitas coisas, irmãos, que vão desenrolar em passos que nós vamos dar. De repente você está vivendo um momento na sua vida que não está destravando. De repente você está vivendo um momento na sua vida que está travado. Eu te convido hoje a entregar sua vida a Cristo e marchar na obra. E eu faço um propósito contigo aqui. Se Deus não vai mudar a sua história. Se nós vivemos por etapas, se nós vivemos por momentos, se de repente sua vida está travada hoje, num ponto que não anda, não desenvolve, não sai, não está do jeito que você se agrada, agrade o Senhor. Agrade o Senhor, porque você vai dar um novo passo com Deus. Agrade ao Senhor. Irmãos, na minha vida eu tive que fazer algumas escolhas, né? Para me aconselhar é difícil. Para me aconselhar é difícil. Mas eu fiz a melhor escolha da minha vida. E eu quero aconselhar não chegando, falando, faz assim, não, eu quero aconselhar com a minha vida. Eu tive que fazer escolhas. Eu estava estudando na época. Estava estudando. E aí chegou o momento de eu estudar à noite. Que hora era o culto? À noite. O que eu falei, pastora? Não posso estudar à noite. Eu tenho um compromisso obreiro na casa de Deus. E aí todo mundo fala, não, nossa, você precisa disso para você sobreviver, para você ser alguém na vida. Eu falava, não, eu preciso de Jesus. Eu aceitei Jesus. Eu aceitei o Jesus. O Jesus poderoso.
E aí começou assim, e não começou nessa não, eu gostava muito de futebol, gostava de bola, demais da conta. Meu quarto eu tinha uma revista famosa aí de futebol, que eu vou falar, vou fazer propaganda, isso, essa aí. E aí tinha pôster de todos os times, da terceira divisão, da segunda, da primeira, não importava. Se tinha bola, eu gostava. A primeira vez que eu renunciei isso para servir a Deus, tinha um curso de campeonato. Meu Deus, que o campeonato, os colegas, você não pode voltar não, você não pode, você é bom, você não pode voltar não. Eu falei, Jesus, eu tenho que tocar lá na igreja agora. Eu falei, muda o dia, tinha uma campanha lá, eu estava fazendo a campanha. Aí eu mudo o dia para mim, no outro dia eu sou. E ele falou, não pode, eu falei, então eu vou para a igreja. Glória a Deus, fui para casa. Foi difícil para mim, que era uma coisa que eu gostava bastante. Era a única coisa que eu fazia na vida, era isso, eu gostava. Mas eu tive que renunciar a isso. Gente, eu fui fazendo teste num time de futebol. Eu queria muito ser jogador de futebol. E aí eu fui fazer um teste, estava tudo bem, correndo, né? Correndo, até voando, né? Nos lugares que eu passava. Né? Maravilha, Jesus. Fui lá, um time grande aqui, fazer o teste um dia. A primeira bola que eu peguei, eu lembro. Na primeira bola que eu peguei, chutaram a bola para mim, eu dei um toque pro moço, pusei lá na cara do gol lá. O treinador falou assim, que menino bom. Aí eu pensei, glória, meu pai estava lá na arquibancada. Eu falei, não, passei, Jesus, vou ficar rico. Ai, meu Deus. Irmãos, sem brincadeira, deu uma dor atravessada. Não sei explicar certo, não, mas parece que hoje eu vejo assim, o anjo desceu, pegou a espada e ficou em mim. Meu pé ficou travado no campo. Uma dor atravessada, eu não conseguia sair do lugar e o treinador não me tirou. Fiquei 20 minutos parado no mesmo lugar e Deus falou no meu coração: você vai ganhar minha presença, você vai ser pescador de almas, você vai correr pro reino. E eu travado olhando para o meu pai está assim, Deus. Teve uma hora que eu fiquei com tanta vergonha, porque o treinador não me tirou. Ele falou assim, ele está morrendo, eu vou tirar ele. Ele não me viu, assim, eu tenho na minha cabeça que ele não me enxergou travado no campo. Eu não dei passo. Vocês acham que eu fiquei indo para lá, para cá? Não, eu fiquei parado. Na hora que me deu uma vergonha, eu agachei e fiz assim, fiquei olhando para jogar a bola. E Deus falou no meu coração. E aí começou a obra do Senhor. Cada um tem o seu início, mas teve muita renúncia. E lá, eu larguei escola, eu não estou aconselhando isso para ninguém não, mas eu larguei escola por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor por tudo aquilo que Deus tem na minha vida, porque eu entendi que Ele morreu por mim e valia a pena. E aí um dia desse Deus levantou o pastor e falou assim, Deus vai te agraciar. Como é que é? Deus está te dando uma carta de apresentação, não sabia nem ler direito, acho que eu não sei não, mas eu tento ainda. Deus está te dando uma carta de apresentação. E eu estava no culto, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse reunião, eu estava na reunião. Se tivesse culto de manhã, eu estava de manhã. Se tivesse evangelismo, eu estava no evangelismo. Se tinha vigília, eu estava na vigília, porque eu sei quem é o Deus que me chamou. E aí, passado um período, né, e aí eu fui trabalhar em umas empresas aí, quase não vi em alguma delas, e aí fui estudar à distância, sem faltar dinheiro pouco. Aí veio as escolas à distância, fui estudar à distância, formei em técnico, hoje tem 2 faculdades, né, 2 pós, e estou aqui. Deus me deu a carta. Aí peguei o CR, né, aquele CR lá de administração. Eu queria um emprego, Deus me deu o emprego que eu queria. E aí, todo mundo falando no início lá, se eu tivesse dado ouvido às pessoas lá, talvez eu não tinha chegado nem na metade que eu estava. Existe uma renúncia e um processo que todos nós precisamos fazer. Amém? Glória a Deus. Então, tudo existe força de nós para com Deus, para se cumprir, porque o inimigo, o nosso adversário, ele está tentando tirar você do foco de Deus. Ele está tentando, de todas as maneiras, atrasar o processo de Deus na sua vida, deixar você travado, com medo, sem fazer. Mas eu te desafio nessa noite, em nome de Jesus, anda em direção ao Senhor Jesus. Ande em direção a Deus.
ande em direção à palavra do Senhor, se entregue, mesmo que doa. Mesmo que doa. Teve um momento da minha vida que eu ouvi de uma pessoa que foi importante. Foi logo nesses momentos que eu fiz a escolha. A pessoa falou para mim assim, como é que eu vou contar? Eu vou ter que contar, senão vocês não vão entender. A pessoa, eu ia casar, a mãe dessa pessoa falou assim, eu queria que minha filha casasse com alguém rico. Você não tem nada. Eu falei, eu tenho Jesus. Eu te devolvo a sua filha e vou ficar com Jesus. Hoje eu tenho. Vai lá ver minha casa. Mas é um processo que dói. Mas que todas as vezes que doeu, eu falei, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. E realmente ela não estava errada, não. Eu não tinha dinheiro também. Eu não julgo ela. Eu não tinha. Eu acho errado o que ela fez, mas eu não julgo também. Mas eu ouvi isso na minha vida. Isso doeu bastante. E eu peguei toda essa energia e falei, agora eu vou mergulhar de vez. Se eu estou mergulhado em Cristo, agora eu vou mergulhar mais ainda. E fui buscando. Um dia eu passei, quando eu comprei meu estilo, zero. Passei, falei, agora, glória a Deus. Então, irmãos, são coisas que na vida da gente, Deus foi me honrando. Mas em nenhum momento, se tivesse que escolher, eu escolhi a Deus. Eu queria tanto trabalhar numa empresa grande, fui trabalhar na empresa grande. Aqui perto todo mundo conhece, que faz carro. Amém? Não fica falando o nome. Glória a Deus. Fui lá trabalhar lá. E aí eu estava trabalhando no período do dia. E aí chegou, eu vou contar um antes primeiro. Não foi fácil chegar até aqui não. Eu fui trabalhar no supermercado. Primeiro emprego lá, fechado, todo feliz da vida. O horário. De 3 às 22, tinha acabado de começar a igreja, a Manancial, há 24 anos atrás. E aí, quando começou, aí eu fui lá, uma turma de 23 pessoas, eu acho, não lembro mais, era bastante gente. Eu e mais 22 pessoas. E aí começamos. Era uma semana de teste. E aí eu fui uma semana de teste, Deus falando, você vai trocar minha óculos aqui? Você vai trocar a óculos aqui? O Espírito Santo falando, você vai trocar a óculos aqui? Eu falei, não, Jesus, não vou trocar. No último dia eu cheguei lá para a senhora que tomava conta e falei, senhora, deixa eu falar uma coisa para você, eu não posso ficar. E ela disse assim para mim, por que você não pode ficar? Eu falei, olha, eu estou trabalhando na obra, minha mãe é pastora e eu vou ajudar ela. E é à noite, eu não posso. E ela olhou assim para mim, por isso que você vai sair? Eu falei, é, por isso. Ela falou, coincidentemente eu não posso te mandar embora, porque veio um cliente hoje e te elogiou, e eu vou te colocar no horário de 8 às 5. Fiquei. Trabalhei lá 3 anos. Com esse primeiro salário comprei meu terno. Aí fui estudar. Fui estudar. A primeira renúncia. É um trabalho. É importante. Todo mundo sabe que é importante trabalhar. Mas eu não vou trocar meu Jesus. Eu não vou negociar a fé. Eu não vou negociar meu chamado. E aí comecei a trabalhar na FIT lá. E eu falei, agora eu arrumei minha vida. Vamos ver, né? Na época era coisa muito boa, na época, né? Todo mundo falava muito bem. Eu falei, agora eu arrumei minha vida. E aí trabalhava lá no horário, busquei o horário, né? Era de 6 às 3, estava feliz da vida. Glória a Deus. Aí chegou um chefe novo lá no área de carro lá, o chefe falou assim, agora vamos trabalhar muito. Eu falei, glória a Deus, gosto de trabalhar. Só que tinha hora de ir embora, não. Eu falei, não posso que não, tem culto, eu tenho culto. Aí os horários, era manutenção, era final de semana. Eu falei, não posso ficar sem fazer evangelismo, não posso ficar sem fazer a obra do Senhor, em monte, como é que eu vou no monte desse jeito aqui, monte de cansaço? Cheguei pro chefe, falei, estou pedindo conta. Ele falou, vem cá então, estou pedindo conta, subi lá, né, pensando na PL, aí pensando no almoço, que era gostoso aquele almoço, meu Deus do céu, Jesus amado, disse ficar com a barriga até redonda, tanto comer. E aí subi na escada, falei, Jesus, eu sei que o Senhor vai me honrar, subi a escada, cheguei perante ele, me explica aqui, por que você quer sair? E eu não era um dos melhores não, eu trabalhava igual o Robocop lá, né, aquele robôzinho, todo o EPI que ele usava, eu era mais dentro da turma, então não era para ser o melhor.
Mandaram eu usar a luva, eu usava, o bota, eu usava, bota, usava, o babador, usava. Quando eu ia virar, eu ficava assim, ó. Aí os meninos falavam assim, tira isso aí, senhor, vamos trabalhar rápido. Eu não consegui, não, eu ganhei para usar. Eu usava, eu tinha guardado. O maior ciúme de tudo. Não era porque eu era bom. Eu era um eletricista que tinha medo de altura. Já viu o eletricista trocar lâmpada com medo de altura? Subiu nos carrinhos, eu ficava, meu Deus, eu vou desmaiar. Teve um dia que o colega falou, não, desmaia não, senão nós dois não é aqui. Teve uma vez que eles mandaram eu trocar um cofre, que chama cofre. Se ele pegasse lá, acho que era 13 kVA lá, muito alta a tensão, se ele pegasse, se ele entrasse curto, ele derretia o cobre em menos de 1 segundo. Aí teve um dia que eles me chamaram, eu estou contando assim para vocês verem como era ruim, eu não era bom. Ele falou que ele funcionava, mas funcionava que eu não posso perder não. Esse aqui eles olhavam, esse aqui vai fazer nem falta. O dia que ele veio trabalhar não faz nem diferença. Eles colocavam eu para ajudar os outros lá. E aí, teve um dia lá que estragou o cofre, parou ali, todo mundo ficou se perdido, falou, mas nem vale um, só tem você. Eu não subo lá nunca. Olha aqui, esse negócio explode comigo lá, vocês não vão ter nem um pedacinho para contar a história lá para minha família. E era assim. Eu trabalhava 3 anos, nunca tomei um choque na vida. Eu tinha medo. Falei, preciso ter medo de energia. Bom, é só para explicar que eu não era bom. Irmãos, e assim foi. Cheguei para conversar com o chefe lá e falei, não posso ficar, estou pedindo conta, estou pedindo demissão, estou indo embora. Falei, o que está acontecendo? Por que você está indo embora? Por que você quer sair? Eu disse, não, eu sirvo a Deus, sou fiel a Deus e não quero nada que atrapalhe eu ir ao meu culto adorar a Deus, nem sequer um dia. Ele olhou assim para mim e falou assim, eu não te mandei embora por causa disso não. Eu falei, mas eu estou te pedindo demissão. Eu pedi para você me mandar embora, eu pedi demissão. Ele falou, não, você vai ficar no horário de 8 a 5. Então eu fiquei. Eu não negocio minha fé. Mas todas as vezes que foi preciso, eu cheguei no extremo, a ponto de perder tudo que eu tinha para poder Deus mudar e fazer um milagre para mim. Então eu não sei como que Deus vai fazer. Essa foi a minha história. E tem uma história também onde eu estava, onde eu estou hoje. As pessoas falavam assim, você precisa participar das festas, porque quem não é visto, quem não é lembrado. Eu falei, quem abriu a porta foi Deus para mim. Eu não fui em nenhuma festa, fiquei mais tempo que todo mundo lá. Né, velho? Não é isso, é Deus. Só saí o dia que eu falei, se eu não quero sair. E saí. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não sei como que vai ser o desenrolar do chamado de Deus na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, que se você for fiel ao Senhor Jesus, Ele vai operar um grande milagre sobre a sua vida e sobre a sua história. Amém. Se você caminhar em direção ao Senhor, Ele será o seu socorro. E para finalizar, não pense que eu não passei aperto não, eu passei, tá? Quando eu fui fazer o curso de eletrônica, a pastora que me ajudava financeiramente, e ela passava aperto também. Eu ia contar um exemplo. Eu precisava de R$2 para poder fazer uma fonte eletrônica. Eu não tinha R$2. E aí um coleguinha que não tinha também, tinha menos do que eu, posso dizer que foi a palavra dele, eu tenho menos que você e vou te emprestar. Ele tinha 4, me emprestou 2. Só que ele falou comigo assim, amanhã eu quero esses R$2 na minha mão. Eu falei, minha mãe não tinha. Eu perguntei, mas só tem? Eu não tenho não. R$2 de dívida, estou endividado. Meu Deus. Aí para quem não tem 2 é muito, irmãos. Era muito. Pensa, 2006, então R$2. Aí valeu. Irmãos, fui pro culto. Isso aí, eu estudava de manhã. Fui pro culto. Foi eu, Sabrina, pastora, andando. Glória a Deus. O que vocês acham que a gente acha no chão? A Sabrina achou e eu peguei. A regra é de quem pega primeiro, né? Ela falou, ó, R$2. Eu falei, é meu. Era pra mim, velho. Ela falou, ó, R$2. Eu, opa, é meu. Peguei, porque a regra é de quem pega primeiro. Cheguei no outro dia e falei,
aqui ó, os R$2 que eu estou te devendo. Pô, nariz inclinado. Meu sapato estava furado nessa época, meu sapato estava furado. Eu ajoelhava no púlpito para orar ao Senhor, nós estávamos passando uma fase difícil. Orava, mas não faltava um culto, irmãos. Estava lá no culto orando, aí uma certa irmã, né, com os buracos, todo mundo vendo os buraquinhos do sapato, a irmã falou assim, nossa, ficou com dó do sapato furado, coitado. Aí chegou com o sapato no San Marino novinho, falou assim, olha, eu comprei com meu marido, mas não serviu, não gostou, não sei. Meu número! Eu de San Marino novinho, sem um centavo no bolso. Para finalizar, que se não conta aqui só algumas partes, você fala assim, não, foi tudo fácil para o pastor. Não foi, gente. Teve um dia que deu ordem no culto, eu já fui desesperado. Vocês viram, eu cheguei aqui desnorteado hoje. Eu consegui cumprimentar vocês depois que eu pus tudo em ordem aqui para começar. Porque é um compromisso com tudo poderoso. Não é um compromisso só com a igreja. Com Deus, eu não posso falhar comigo. E aí estava eu e essa Sabrina atrasados por aquele chuva, estava um dilúvio, chovendo, dando relâmpago, relampejando. Eu falei, Sabrina, nós vamos ter que ir. Eu pegou uma sombrinha, abraçamos um com o outro e fomos andando assim. Já estava tudo molhado. E os pingos estavam tão fortes que atravessava o guarda-chuva, a sombrinha voando, e a gente abraçou um outro e fomos andando. Nós fomos caminhando. Não tinha dinheiro para comprar um guarda-chuva, irmão. Guarda-chuva baratinho, nós estávamos apertados. E aí eu vi a esquina. Eu sabia que chuvão. Nós viramos a esquina, um guarda-chuva aberto. Na esquina, eu olhei para a Sabrina e falei, aquele guarda-chuva é para mim, é para ele, é de homem, é meu. E aí, de repente, passou uma senhora, não foi? Passou uma senhora do lado do guarda-chuva. Eu falei, vai pegar. Perdi. Ela passou do lado como se não tivesse visto o guarda-chuva e passou, irmãos. Detalhe, estava uma ventania muito forte e o guarda-chuva lá aberto, paradinho. Eu falei, é meu. Quando eu peguei, irmãos, cheguei na igreja, um guarda-chuva novo, automático. Nossa! Molhadinho, fui pegar na guitarra, tomando choque. Tocando louvor na unção, na graça e no choque. Meu Deus do céu! Todo molhado. Não foi fácil, o culto foi difícil. Tomei choque, elas as guitarras, segura na corda, vocês verem, toma choque. Mas eu fiquei tão feliz com o guarda-chuva automático, preto, daquele chique, grande. Eu falei, agora vem a chuva que ele é. Mas eu tive que sair para dar na chuva, chegar molhado, para achar o guarda-chuva que era meu. A dona passou perto e não viu. Estava lá me esperando, estava na esquina, não veio do nada, irmão, um chuvão. Era para mim. Deus, ele tem algo profundo para fazer na sua vida. Amém. Se você estiver na abundância, ele estará contigo. Se você estiver no deserto, ele estará contigo também. Caminha em direção ao Senhor, porque todas as vezes que o milagre aconteceu na minha vida, eu estava em direção ao Senhor Jesus. Se está travada a tua vida hoje, caminha em direção ao Senhor Jesus. Ele vai abrir portas aonde não tem portas para serem abertas na sua vida, na sua história, na sua casa, de toda a sua família, em nome de Jesus. Caminha em direção ao Senhor e Ele vai operar um milagre sobre a sua vida. Amém? Vamos encerrar então. Eu vou contar aqui, irmãos, eu sonhei com um carro, aí Deus me deu um carro zero, eu queria sempre ter um carro zero, Deus foi fazendo um monte de coisa. Irmãos, era tão assíduo na igreja, assim, como sou ainda, que eu liguei o ventilador num sonho. Comprei os ventiladores lá para a igreja, não sabia instalar, não sabia mexer com nada, nessa época eu não tinha estudo. E aí eu fixei os ventiladores e não sabia ligar, e não tinha ninguém para ligar, e nós não tínhamos dinheiro para contratar alguém. A igreja não tinha condição financeira para pagar alguém no momento. E aí, irmãos, eu dormi, Deus me deu um sonho de como ligava os ventiladores em série. Hoje eu sei a palavra, porque eu estudei depois. Como ligava os ventiladores.
Aí eu falei, mãe, Deus me deu, pastora, Deus me deu um sonho de complicar o ventilador. Eu falei, vou pôr fogo na igreja. Os irmãos vão chegar lá, vai estar tudo incendiado. E na época nós tínhamos um bioma. Não sei se vocês lembram, né? Não vai lembrar. Era tipo um tapume, uma divisória que tampava a rua do altar. A falta de fé. Eu fiz a ligação, do jeitinho que estava no sonho, eu desenhei, falei assim, é assim que tem que fazer. Eu desenhei, liguei, tudo bonitinho, deixei os fios tudo espalhados no chão, porque eu falei, se pegar fogo fica mais fácil. Deixei a porta aberta, desliguei o registro central, coloquei o bioma e falei, se pegar fogo eu morro. Era isso. Irmãos, a falta de fé, Deus me deu um sonho. Aí eu fui, liguei a chave, quem funcionou? Os ventiladores. Glória a Deus. Cada um tem a sua história, mas tem que colocar. A minha vontade era tanto de fazer resolver, e a gente não tinha condições físicas, e Deus foi a providência para a nossa vida sem dinheiro. É o que eu quero te falar, você não precisa de dinheiro para ser próspero. Deus pode te prosperar com dinheiro, sim. Mas se não tiver Ele e você tiver Jesus, você vai ser próspero do mesmo jeito. Independente de como o mar esteja sobre a sua vida, se o mar estiver bravio, Ele é aquele que acalma a tempestade. Então, vá ao encontro do Senhor, porque Ele vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Amém. Amém. Glória a Jesus. Deus é lindo demais, né? Glória a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né? Glória a Deus. Amém. É só os avisos. Amanhã eu não vou fazer reunião na célula, amanhã, tá? E agora a gente vai entregar os diplomas, eu tenho que mandar fazer os diplomas. Tá? Terça-feira a gente tem o estudo bíblico, os períodos que rondam a igreja, estamos na 11ª lição já, quase acabando, graças a Deus. Quarta-feira, o segundo ano da campanha com a irmã Fernanda da Restauração. Quinta-feira nós temos porção dobrada, com eu e a pastora ministramos, sexta-feira célula e domingo culto para a glória de Deus. Eu vou passar aqui para você. Quero agradecer a irmã Thelma e a irmã missionária Gislene e a Cleusa que cuidaram da igreja, que limparam a igreja. Que Deus possa abençoar vocês. Sei que o Senhor recebeu e o representante de Cristo, agradeço a todos vocês. E a irmã Fernanda vai dar um aviso. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, né? Aos que eu ainda não vi. Em nome de Jesus, domingo que vem, às 17h50, estaremos juntos aqui, amém? Para o nosso segundo domingo do nosso curso Maturidade Cristã. Para honra e glória do Senhor Jesus, eu aguardo todos os jovens aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a oração e agradecer a Deus. Gostaria que você pedisse algo importante para Deus hoje. Que você tenha condições de boa vontade de ir ao encontro de Cristo. Que você precisa experimentar esse Deus sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida perante o Senhor, Pai. E eu peço pela igreja, peço pela minha vida, peço por esse ministério, Pai. Peço ao Senhor, cria em nós um coração que agrade ao Senhor. Cria em nós um coração que agrade a Ti, ó Deus. Pai, levanta-nos na Sua presença, fiéis à Tua palavra, fiéis ao Senhor. Dá experiência para essa igreja, dá experiência para esses irmãos, que eles possam ver o Deus da provisão, da providência, que eles possam viver momentos incríveis diante do Senhor, que o Senhor possa enchê-los do Espírito Santo. Ajuda a eles, que eles possam ir ao encontro do Senhor e a sua boa obra. Pai, eu peço ao Senhor, honra eles, Pai. Meu Deus, honra eles em nome de Jesus. Em cada decisão que eles tomarem para o Senhor, mesmo doendo agora, que seja para a glória do Senhor. Deus, que seja para a glória de Jesus Cristo. Pai, dá força, dá visão
e dai graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A bênção das glórias do pastor. Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu ministro a bênção do Senhor sobre o teu povo, para a glória do teu nome. Amém. E a paz do Senhor Jesus, a paz de Jesus e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer em primeiro lugar, Senhor Jesus presente no nosso meio, né? Os irmãos, as irmãs, as crianças, você que está aí também no seu lar, no seu trabalho, que o Senhor abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.